ou seu celular. Hoje é assim. Eu vi uma mensagem no congresso de adolescente, né? Como é que chama? Conectados. Eu estava ouvindo a mensagem lá, o pregador disse assim: quem tem Bíblia, abre a Bíblia. Quem não tem, abre o celular. Quem não tem o celular, o iPad. Quem não tem o notebook. Nós estamos vivendo uma era assim, né? Infelizmente, é uma era assim. Quando vocês estão em pé, Salmo de número 40, que foi o salmo que foi lido aqui no princípio, né? A palavra da abertura. Eu não vou nem colocar o óculos, porque eu vou ler somente o primeiro versículo. Aqui na minha Bíblia é um pouquinho diferente. Diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Podeis assentar. Eu acho que todos, ou quase todos, lembram que antigamente o povo olhava numa pessoa crente e falava assim: lá vem o homem do livro da capa preta. Não era assim, pastor? Os crentes eram conhecidos porque ele carregava uma Bíblia. Alguns carregavam no peito, outros punham debaixo do sovaco e a Bíblia ficava toda estragada naquele rumo. E outros carregavam uma capanguinha. Tinha uma capanguinha que punha assim, colocava a Bíblia e a harpa dentro. Mas nenhum crente andava sem a harpa e sem a Bíblia. Você sabe por quê? Porque naquele tempo o inimigo ele manifestava diferente de hoje. O papai sempre pregava assim: está chegando o tempo que o inimigo vai andar com sapatinho de algodão. E é verdade, porque chegou a época que ele anda com sapatinho de algodão. Ninguém sabe quando ele chega. Ninguém sabe. Às vezes ele está pertinho da gente assim, a gente está sentindo alguma coisa, um rubiaço, um negócio assim, mas a gente não entende que é o inimigo. Mas ele está ali. E a palavra do Senhor nos orienta a andar preparado. Naquele tempo, quando tinha uma pessoa que estava endemoniada, a gente pegava a harpa, cantava 2, 3 hinos, aqueles hinos de sangue, né? Aqueles hinos assim, bem poderoso mesmo. E eu nunca vi crente cantar tão fervoroso quando estava um endemoniado perto dele. E depois ele abria a Bíblia, e quando ele abria a Bíblia, que ele lia a palavra do Senhor, aquele demônio caía por terra. Não tinha duas palavras. Hoje é assim, não em todo lugar, mas na maioria. Está amarrado em nome de Jesus. Sai dele. Está amarrado. Aí diz que uma pessoa estava endemoniada e o demônio falou assim: vocês querem que eu saia ou que eu fique amarrado? Eu não sei o que eu faço, né? Porque um fala uma coisa, o outro fala outra. Mas a palavra de Deus, o que nós aprendemos é: sai em nome do Senhor Jesus. Pronto e acabou. Não tem conversa. Senhora? Pode soltar, pode arrebentar, né? A corda. Às vezes a corda é fraca. Então, meus irmãos, nós temos que ter paciência, como o salmista diz, mas ser diligente na hora certa. Uma vez chegou um endemoniado lá na Vila Santa Helena, eu dirigia lá. Chegou um endemoniado, uma mulher, irmãos, misericórdia. Juntou os presbíteros, diáconos, todo mundo, e não dava conta de segurar essa mulher. E ela juntou os bancos, tudo, sabe? De repente o demônio pegou no ombro também. E aí eram os dois endemoniados. E foi uma luta, mas uma luta terrível. E aí a gente conseguiu orar para aquela mulher e o demônio saiu. E o homem não. O homem continuou arrastando o banco, andando do lado das irmãs, sabe?
E aí eu falei para os obreiros que tinha lá, o irmão Adalto, o Paulo, e tinha um outro lá, o Jair. Pega essa mulher, irmão, segura essa mulher e leva ela lá para fora. Porque isso, o homem, porque isso aí não é demônio não. Se fosse demônio já tinha saído. No nome de Jesus ele tem que sair. E aí eles grudaram esse homem, levou lá para fora, sabe? Eu saí para orar para ele lá fora. Porque eu sabia que não era demônio. Porque tem demônio e tem pessoa que é engraçadinha, né? Quer fazer graça. E eu vi quando nós estávamos fazendo uma calçada lá, e tinha uns tijolos lá, e eu vi quando ele foi devagarzinho assim para pegar um tijolo, sabe? Ele ia mandar esse tijolo em mim e nos irmãos, sabe? Irmão, eu vi uma bicuda debaixo da costela desse homem. O sapato que eu usava é sempre do bico fino. Ele fez só assim, e deitou lá e ficou quietinho. Saiu o demônio na hora, porque não era demônio. O demônio sai em nome de Jesus. Mas os engraçadinhos tem que chamar a polícia, tem que prender, tem que segurar ele, torcer o braço dele para trás, até ele sentir que na igreja tem homem, porque as pessoas pensam que é crente, o cara tem que sujeitar tudo na vida dele. Aqui em pouco tempo veio um homem aqui, ele estava falando que estava endemoniado, mas ele não estava. Ele estava com uma faca na cintura, você lembra, pastor? Estava com uma faca na cintura, ele podia ter furado qualquer um na porta da igreja. A gente tomou a faca dele e falou bem baixinho na orelha dele: fica quietinho, rapaz, senão você vai preso. E ele ficou quietinho e subiu daqui. Então a gente precisa ter conhecimento. O crente tem que ter conhecimento. Porque tem pessoas que bebem umas cachaças lá e aí quer quebrar culto, ele só vai para o rumo das irmãs. Você pode observar que essas pessoas só vão para o rumo das mulheres, eles não vão no rumo dos homens. Então, irmãos, o que nós precisamos? Ter graça do Senhor. Ter graça do Senhor. Estar constantemente em oração. Eu lembro do caso, eu ainda era pequeno, nós fomos visitar a Vila São José, papai dirigia lá, e nós fomos visitar a igreja da cidade de Jardim. Eu era pequeno ainda, mas eu lembro disso até hoje. E era só mulher, o trabalho lá era só de mulher. Levou as crianças, porque criança não fica em casa sozinha. Aí levou. Quando na volta, terminou meio tarde, e nós veio embora. E era um caminho muito escuro, um caminho perigoso, escuro naquele tempo. Goiânia ainda era pequena ainda, né? Não tinha esse tanto de casa. E nós ainda descendo, rapaz, o caboclo saiu do mato, sabe? Saiu de dentro do mato assim para enfrentar a gente, para pegar as mulheres e arrastar para o mato. E eu lembro que tinha uma irmã lá, a irmã olhou para ele e disse assim: o sangue de Jesus tem poder. Ele ficou igual uma estátua lá, parado assim, não teve ação nenhuma. Então, irmãos, precisamos ler a palavra do Senhor, precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque hoje os inimigos eles estão disfarçados. Sabia que eles estão disfarçados? Estão disfarçados perto da gente. É por isso que somos criança, é por isso que eles pegam a criança, matam, tiram os órgãos e levam para fazer alguma coisa para lá. É por isso, irmão, porque eles estão disfarçados. Tem pessoa que chega como crente, como pastor, sabia disso? Como pastor. Ali na tenda ali que nós dirigíamos ali embaixo, tinha uma tenda ali. Nós éramos muito animados naquela tenda, muito pobre a igreja. Então era uma lona e tinha lá umas cadeiras e nós dirigíamos os cultos. Um dia chegou um caboclo lá com uma pastinha na mão, todo invocado. Eu acho que você lembra disso? Lembra? Todo invocadinho chegou e tal, eu sou pastor. Tá bom, então senta aí. Aí ele ficou sentado lá. De repente ele olhou para mim e falou assim: eu vou ter oportunidade? Eu falei: não vai não. Não vai não.
Ué, por que o senhor não vai me dar oportunidade? Porque eu não vou dar oportunidade. Eu sou o pastor da igreja, eu sou o líder. E o Senhor está me falando aqui que você não é crente, é nada. Você está fingindo de crente. Quando eu falei assim, irmão, esse homem levantou e pegou o beco aqui, saiu na porta, isso nunca mais eu vi. Então tem coisa, irmãos, que a gente tem que agir. A gente tem que falar a verdade. Porque na igreja hoje nós estamos vivendo um momento difícil, irmão. Se você falar uma verdade com uma pessoa, ele vai embora. Se você corrigir uma pessoa, não é todos, mas conforme for uma pessoa, ele não quer saber da igreja. Não falou do meu filho, não falou da minha filha, não sei o que, não está me corrigindo. Por quê? Aqui tinha uma irmã, que ela, depois de muito tempo, ela falou que foi embora, porque eu tinha uma irmã que corrigiu ela. Lembra? Uma irmã, tem coisa que tem que corrigir mesmo. Tem coisa que a irmã está vendo e o pastor não está vendo. Então tem que estar cheio do Espírito Santo para falar e acabou. Falou e está falado. O Evangelho não é brincadeira. Quando o salmista escreve aqui, ele diz assim: esperei com paciência. Por que ele estava falando isso? Porque ele estava tendo paciência com muitas coisas que estavam acontecendo na vida dele. Mas tem momento que a gente tem que estar cheio do Espírito Santo para ministrar uma palavra, porque a palavra da verdade ela pode ferir, mas ela não mata. Ela pode machucar, mas ela não mata. É uma palavra vinda diretamente do céu. Estava observando aqui a palavra do pastor Jantes. Ué, irmão, como é que nós vamos subir para o céu? Se nós temos uma liberdade aqui na terra de fazer o que nós queremos, do meu jeito, do seu jeito, do jeito do fulano, não tem jeito não, irmão. A palavra está escrita aqui, ó: ser fiel até a morte, até o fim. Ser fiel. Apocalipse está lá muito claro para nós. Não tem esse negócio da gente se... Eu vi o bispo falando uma palavra há muitos anos e eu nunca esqueci desse ano. Nós estávamos no velório e ele estava dirigindo o culto. Ele falou: irmãos, nós precisamos andar direitinho, para quando a gente morrer, as pessoas não precisarem mentir a favor da gente, porque é assim que acontece, não é? A pessoa morre, depois que ele morre, ele era santo, ele ia na igreja, ele construía templo, ele fazia isso, ele fazia aquilo, ele não sei o quê, mas ele era fiel a Deus. Será que ele era fiel a Deus? Para a gente chegar lá e falar: não, esse aí está salvo. Está salvo por quê? Porque pelas obras, a Bíblia diz que pelas obras ninguém será salvo. Nós seremos salvos pela nossa fidelidade. Então, às vezes, a gente tem que ensinar, às vezes a gente tem que falar, não tem jeito, irmão. A gente não quer falar. Quando me dá a oportunidade, eu fico pensando: Senhor, o que eu vou falar? Eu não queria falar o que eu estou com ele aqui na minha mente. Eu não queria falar, mas se eu não falar, a Bíblia diz que um dia eu vou dar conta das minhas ovelhas. Por quê? Porque se eu fui bom, se eu ensinei certo, eu vou apresentar lá como eu fui correto. Mas se eu deixei elas andar de qualquer jeito, eu vou pagar o preço. Lá, talvez eu nem vou ser salvo. Pastor é assim. Hoje a gente vê aí em muitas igrejas, está lotado, lotadíssima. E é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Canta hino, toca, canta, pula, até fala em línguas, mas não tem ensinamento. Não tem ensinamento. E nós precisamos voltar ao nosso tempo antigo, sabe, irmãos? Precisamos voltar. E como que a gente vai voltar? Dentro da palavra. Nós não temos que inventar nada. Nós só temos que pregar a verdade. Não é assim? Então, meus irmãos, quero deixar essa palavra para mim e para você. Um dia eu preguei um negócio aqui e alguém achou ruim, porque a pessoa, toda
toda vez falava assim: ah, meu neto passou mal e pediu para mim orar para ele. O meu filho passou mal, pediu para mim orar para ele. A minha mensagem foi o contrário. Quando uma criança, um jovem, um adolescente vem pedir para orar, você vai chamar ele, joelhar junto com ele e ensinar ele a orar. Tem que ensinar, irmão. Meu filho, você está doente, mas eu vou te ensinar a orar e Deus vai te curar. Deus vai te libertar. Não é por causa da minha oração, é porque você vai aprender a orar. Então, irmãos, a gente tem que ensinar as nossas crianças a orar. A gente nunca ensina. Pastor Jânio, a gente nunca tira um tempo para ensinar os filhos a orar. Na antiguidade, a gente levava os filhos para a igreja, eles joelhavam junto com a gente e oravam junto com a gente, nas vigílias, nos cultos. Depois que eles oravam, aí eles iam brincar, ia para a salinha, ia para algum lugar, mas eles aprendiam primeiro a orar. Então, toda vez que o meu neto fala comigo para orar, e meus filhos, até hoje, eu tinha uma filha que estava aqui em Goiânia, ela não mora aqui, e ela queria que eu fosse lá. E eu fui lá onde ela estava, na casa do tio dela, e ela falou assim: eu chamei o senhor aqui para o senhor orar comigo. Eu falei: não, você vai orar. Eu vou orar, mas você que vai orar. Eu vou estar junto com você, orando com você, mas você vai, com as suas palavras, você vai pedir ao Senhor o seu milagre. Ela falou: o senhor sempre foi assim, né? Eu falei: serei sempre assim. Oramos lá e Deus deu um grande livramento para eles. Eu não contei para você, Léo, porque eu pensei que você ia ficar preocupado. Na ida deles para Uberlândia, eles bateram no buraco, o carro rodou na pista e estragou bastante, mas eles tiveram livramento. Por quê? Porque oramos. Então temos que orar. Temos que orar e preparar. A Bíblia diz que nós temos que colocar o capacete, pegar a espada, calçar o sapato e colocar a couraça da salvação. É justamente porque nós somos guerreiros de Deus aqui na terra contra o inimigo. Amém, meus irmãos? Vou terminar a minha palavra aqui e convido os irmãos para a gente ficar de pé. E eu estou falando isso aqui, irmão, não estou falando para você que você não pode pedir oração para o seu filho, não. Tem que pedir mesmo. Mas nós temos também que ensinar eles a orar. Amém? Terça-feira, culto de oração. Está tendo oração de manhã, às 8 horas. E continuamente assim. Quarta-feira, culto da vitória. E domingo que vem é o culto da família. Senhoras, perdão. Culto na direção com as senhoras. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, mais uma vez, mais um dia, mais um momento que passamos aqui na Tua presença. E eu glorifico o nome do Senhor, porque nesta noite, Senhor, Tu esteve aqui conosco e vai continuar conosco. Nos leva para os nossos lares, guardado debaixo da mão santa do Senhor. Meu Deus, vai dando livramento, vai dando graça, vai dando alegria, vai dando paz no coração de cada um. Senhor, que essa semana seja melhor do que a semana passada e que nós continuamos, Senhor, te adorando em espírito e em verdade. E eu termino este culto com as minhas palavras, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus. Tem café, tem chá. Fala.